fazer essa prática que é tão simples, né, da automassagem da medicina chinesa, de juntar o espírito com o corpo, ou a mente com o corpo, né? E duas coisas são muito importantes para a gente fazer isso. Primeiro é ajeitar a postura, né? Então, como é que a gente está sentado, né? Coloca a coluna ereta, mexe um pouco os ombros, né? As mãos, coloca as mãos nas coxas, né? Ver se os pés estão no chão, se você está bem acomodado na cadeira, mantenha a coluna ereta. Então, tudo isso vai fazendo a gente colocar a mente no corpo, né? A mente adora achar o corpo e habitar o corpo, e o corpo adora receber a mente, porque a mente vitaliza o corpo e o corpo acolhe a mente, né? E aí ela fica tranquila. O problema da mente é a agitação e o corpo fica ativado. E o problema do corpo é estar esquecido, né? Sem a mente. Então, só de corrigir a postura, a gente já faz isso. E a outra coisa que também é muito importante para a gente fazer, promover a união da mente com o corpo, do espírito com o corpo, é prestar atenção no processo, na pulsação da respiração. Então, toda vez que a gente para e observa a respiração, né, como nós estamos respirando, como o processo, a pulsação da respiração, o encher e o esvaziar está acontecendo no meu corpo, a gente promove essa unidade da mente com o corpo, através de prestar atenção nisso. Também isso nos traz para o presente, né, porque você está respirando agora. E também a gente pode trazer esse outro componente, né, além da atenção, a vontade e respirar mais fundo. Então, à medida que a gente vai treinando isso, né, a respiração profunda e lenta, né, a gente vai se familiarizando e, na verdade, até mesmo uma respiração profunda, lenta, bem feita, consciente, é capaz de transformar, de trazer, né, para o corpo, para a mente, né, esse conforto, né, da mente calma e do corpo vitalizado. E vendo que são as duas coisas bem juntas, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então, podemos propor, assim, uma respiração. E a outra reflexão, assim, estamos conectados pelo Zoom, pela internet, mas estamos conectados também pelo coração, né? É o que nos move estar aqui juntos, é o coração. E essa motivação, né? Essa área do coração é uma área também da respiração. Claro que a respiração atinge todo o corpo, né? Mas para respirarmos juntos, a gente pode sinalizar com as mãos, né? Então a gente inspira, troca e expira. E aí espera, aguarda, vem uma nova respiração. Conhece essa passagem, essa pulsação e solta o ar, conhece essa passagem de soltar o ar. Então existem três elementos nesse movimento, né? O vazio, aí o enchendo, o cheio e o esvaziando. E novamente chegando no vazio. Então tem o vazio, o cheio e a transição entre eles dois, né?
Então, mais uma vez, a gente também pode fazer com as mãos essa sinalização para a respiração, e a mão fechada representando uma semente e a mão aberta representando uma flor. E essa mesma transição que acontece na respiração acontece também em outros movimentos, né? E a gente pode trazer da semente para a flor, ou da noite para o dia, do dia para a noite, né? Ou também através das estações do ano, aqui poderia ser o inverno, né? A primavera, o verão, o outono e novamente o inverno, né? E dividindo em 4 vezes. Mas o fundamental é que tem um lado, o outro lado e a passagem entre esses dois lados, né? Então vamos lá respirar, sinalizando agora com as mãos. Você inspira e expira. Inspira. Espera, deixa a respiração guiar você. Então, você não respira com o movimento, você faz o movimento com a respiração. Toda essa concentração, outro movimento, né? Aí você solta, você toma e você faz o movimento na hora do ar sair. Fez com a mão, faz com a outra mão. O ar, na hora do ar sair, você solta, expande. Na hora do entrar, você volta, troca a polaridade e vai na outra direção. E aí convém, né, depois de algumas vezes que a gente fez isso, a gente fazer um check, né? Como é que eu estou? Checklist, né? Como é que está? Como ficou a minha respiração? Como ficou a minha presença? Como ficou o meu ritmo, né? Se ele se concentrou aqui. E o que eu queria trazer também é que essa transição entre um lado e outro, dentro da gente, né, pode ser representada exatamente pelo coração, que é a transição entre a pelvis, que está sentada aí, que está conectada às pernas, né, de um lado, de outro, que busca o chão, e a cabeça, que está lá em cima, virada, voltada, que busca o céu, com a coluna ereta, né? Então, quando a gente coloca a coluna ereta, duas coisas se manifestam, né? Ou a gente busca duas coisas. Primeiro, a base da bacia, né? E depois, com a coluna, a busca pelo céu, né? Lá em cima. E aí, no meio dessas duas coisas, né? Céu e terra, tem a vida, mas dentro da vida tem a pelvis e a cabeça, e no centro delas duas, o coração. Então, o coração é um elemento de ligação, né? E um elemento de escolha. E a gente escolheu estar juntos aqui, né? E ele se abre lá nas mãos. Então, a gente vai fazer uma relação do coração com as mãos, né? Podemos, primeiramente, esfregar uma mão na outra, esfregar um punho no outro, continua a respirar, vai vendo como é que uma mão toca a outra, como é que estão as temperaturas, como você pode ir mais, uma mão envolver a outra envolver a uma, que relação, né, tem de uma mão com a outra, localizar aquele ponto fundamental, né, que fica aonde o
dedo médio encosta na palma da sua mão quando você fecha a mão. Esse pontinho é muito importante. De um lado, de outro, a gente pode pegar com o polegar, né? A gente pode também imaginar que na sua mão existem dois corações conectados com o seu coração lá do centro, né? E esse é um caminho dentro do corpo da gente que a gente pode agora, mais uma vez, esquenta a mão e aí traz aquela mensagem positiva, né, de que é hoje, é agora, né, que eu vou conectar, ou abrir esse caminho no meu corpo, desde o meu coração, eu posso ir batendo, essa parte, essa área de cima aqui, o centro, essa área de cima embaixo da clavícula, indo para o ombro, do ombro para o braço, do braço para o cotovelo, o antebraço, o punho, até que eu chego na mão. E aí eu faço de novo, eu posso fazer uma inspiração até o ombro, e aí eu solto o ar. Quando eu soltar o ar, eu vou até a palma da mão. Vou tomar o ar novamente. Quando eu começar a soltar o ar, eu vou caminhar até a palma. Então a gente fez 3 vezes para um lado, e aí a gente pode já notar a diferença de um lado e do outro lado, né? E aí sempre a gente vai buscar esse equilíbrio, né? Do que fizer de um lado, fazer do outro lado também. Então respira, prepara, né? Esteja presente, realinha a coluna, vê a sua base lá no chão, como está a sua respiração, e vamos fazer essa mesma descida agora para o lado oposto, né? Então a gente vai começar, inspira. Uma nova respiração começa, você até o topo do ombro, o movimento, quando você começa a soltar, caminha pela sua outra. Aí nova respiração, um novo começo. E aí a gente chega nas duas mãos, busca sentir esse caminho e moldar os seus braços, né, de uma maneira arredondada, né, que possa conectar esses dois polos, né, o coração no centro do corpo, um caminho e o coração no centro da sua mão, de cada lado. Então todo movimento que você fizer no punho, especialmente no punho, vai movimentar essa conexão do seu coração com as suas mãos. Mas passa também pelo movimento do cotovelo e passa pelo movimento dos ombros. E passa pela circularidade do braço, né? E pela possibilidade de você virar para fora, de oferecer, de bloquear. De oferecer, de bloquear. E aí você tem essa coisa fenomenal que vem dessa parte do corpo, da governança que o coração tem de fazer essa escolha, de oferecer, de bloquear, ou de semear, ou de colher, né? De ser semente, de transitar para a flor, de voltar para a semente. Então, é muito importante a gente lidar com essa área. E aí a gente pode pôr uma mão em cima da outra, pôr aquele pontinho no centro da mão que a gente acabou de massagear em cima do outro e aplicar essa energia, né, de volta ao coração, fazendo movimentos circulares, de preferência no sentido horário, né, em cima do coração. Mas, enfim, trazer essa massagem do coração e contemplar, né,
esse caminho do meio que desce para a digestão, que passa o umbigo e desce para a bacia. Então, existe também uma linha, né, um canal que atravessa essa parte da frente da gente, usando, cursando, né, e emendando essas duas estruturas, a de cima do coração, do tórax, e a de baixo da bacia, e o meio da gente também, trazendo e completando esse ciclo, né, que vai até a alma, certo? E que tem a escolha do coração, ora para um lado, ora para o outro. E que pode ser respiratória também. Então, você, por exemplo, pode, na expiração, aí na inspiração, no outro movimento. Mas é importante que você não siga a respiração no seu movimento, né? A gente pode treinar, fazer o movimento de acordo com a respiração, né? A respiração que vai levar a gente. Então, inspirou e soltou, inspirou, soltou, inspirou, soltou, inspirou, soltou, inspirou e soltou, dando um abraço lá no baixo ventre. Então, essa assistência, né, do coração através dos braços para o baixo ventre é muito importante para que a gente possa manter o coração aceso com harmonia e com a força que vem da vitalidade que está na sua pelvis, né? E que sobe pela sua coluna, que passa, né, entre os seus rins e que alimenta o seu coração, o seu desejo, a sua escolha, e aparece na sua mão e sobe também para a cabeça, aonde acontece o brilho do seu olhar, do seu sorriso. Então, voltando lá para a mão, para a respiração, sempre na respiração, a gente vai agora fazer esse outro caminho, o caminho que complementa esse caminho do coração para as mãos, vindo por trás do braço, pela parte de trás, subindo e indo lá para as costas e encontrando até lá no meio a coluna, né? O topo do ombro, a omoplata, o topo do ombro, a coluna, o espaço entre a omoplata e a coluna, e descendo de volta ao braço. Cada apertão tem um significado, tem uma leitura, tem uma intenção amorosa. E do mesmo jeito que a gente faz o interno redondo, a gente faz o externo redondo. Aliás, eles estão juntos, né? E o movimento do punho é muito especial para mover a energia nesse canal, tanto no interno quanto no externo. O movimento do cotovelo também vai ser essencial para mover essa energia. O movimento do cotovelo, do giro do cotovelo, vai ser essencial para mover essa energia. O movimento do ombro vai ser essencial. Então, para ter fluidez nesse canal, a gente precisa ter fluidez nas juntas também. E aí a gente compara um lado, o que fez, e o lado que não fez ainda. Se prepara, respira, acende o seu coração que está chegando na sua mão, que você vai aplicar lá do outro lado do seu braço, pelo lado de fora, nesse caminho que sobe das mãos para as costas, que chega no ombro, que passa pela omoplata,
entre a omoplata e a coluna, no topo do ombro, que caminha e que informa, que comanda, que deseja, que todo como está a energia, a musculatura, a forma, né, nesse caminho. E mais uma vez, punho, enquanto você respira, o cotovelo, que faz uma dobradiça e que faz um giro com a sua mão. É um movimento do cotovelo. E os ombros, ou o ombro desse lado, né? E que coloca em contato, né, o seu coração com a sua mão. A imagem é mais ou menos essa aqui. Na sua mão tem um coração também. E esse canal de trás, que vem pelos dois braços, ele agora continua o percurso e une o braço, a mão e, por consequente, o coração também com a sua cabeça, passando por essa parte atrás do pescoço. E aí a gente pode até, eu estou meio apertado aqui, passo, virar aqui. Então, a nuca tem um arco ósseo aqui atrás, passa pelo pescoço, chega nos ombros e dos ombros continua no caminho até a palma da sua mão. Então, quando você mexe os punhos, além de você ativar o coração, você ativa também ou harmoniza essa energia que vem para a sua cabeça. E aí você entra na cabeça aqui por trás, pela nuca, vai lá para a cabeça, no topo da cabeça, vem lá pela frente, entre as sobrancelhas, vai nas laterais da cabeça, nas têmporas, de um lado e outro lado. Vem para frente o nariz, entre os olhos, topo do nariz, do lado da borda do nariz, embaixo do nariz, em toda a arcada superior, até chegar na frente do osso da mandíbula. Volta, no meio você marca bem, passa para o outro lado, vai até lá na frente do osso da mandíbula, volta para o meio e passa para o meio agora na arcada inferior. E vai lá para trás, até o ângulo da mandíbula, volta, no meio você marca, passa para o outro lado, faz novamente a massagem aqui no ângulo da mandíbula e por baixo do queixo. E a essa hora você já deve estar com saliva na sua boca. E aí você massageia esse ponto que chama recepção da saliva, dá um gole na saliva e percorre esse caminho pela frente. Agora integrando não só a parte de cima do tórax, o coração, com a parte de baixo da pelvis, da vitalidade, mas a parte também do rosto, da luz, do espírito, né? Da parte de cima, com a luz no rosto, né? Essa luz que inclusive vem do coração, né? A simbologia é como se fosse uma parafina, uma vela acesa, onde aqui na pelvis é a parafina, aqui é o fogo e aqui é a luz. Então, tudo interdependente e transformando uma coisa na outra, né? A parafina, o combustível, a essência em fogo, fogo na luz, e paramos exatamente quando a gente desce essa luz de volta lá para baixo
para aquecer ou iluminar a vitalidade, que se torna mais vital, mais energizada e abranda o fogo do coração. Embora a vitalidade se transforma num fogo, mas é importante que esse fogo seja também regulado, né? Que ele não queime demais, que ele dê essa luz, né? E uma forma de regular esse fogo é que essa luz também possa descer de volta para a essência, de onde ela veio, na verdade, né? E moderar essa essência, né? Não deixar ela queimar muito rápido e não deixar o fogo se espalhar também muito rápido. Então, é importante, é como se fosse uma água, um fogo, né? É importante que essa água também se mantenha aquecida desse próprio fogo para que ela evapore e controle esse fogo no tórax, no coração da gente. Então, a gente tem essa parte de cima, né? Se a gente notar bem, o que a gente fez aqui foi dar caminhar por um caminho, né? Que botou uma dualidade entre o coração e as mãos, e também entre as mãos e a cabeça, né? E aí é importante essa transmissão, né? Da mão para o coração, da mão para a cabeça, né? Como a transmissão desse zoom, né? Se ele cair, a gente tem que se reconectar de novo. Então, essa polaridade, né? Das mãos com o coração e desse caminho, das mãos com a cabeça e desse caminho. Que passem todas essas juntas, mas que a junta do punho é uma das que mais ativam esse caminho. Mas tem o cotovelo, tem os ombros e tem o movimento do pescoço que a gente pode, né, já massageamos, fazer um giro com a cabeça, tomando como referência a ponta do nariz e fazer esse giro, que pode ser um giro mais o maior possível que a gente conseguir, mas que também pode ser muito útil você fazer um giro bem restrito, o menor que você conseguir, né? Ajeitando a sua cabeça, não deixando também ela pender para um lado nem para o outro, mas ela aproveitar esse fogo, né, para se iluminar aqui em cima. E aí, a forma que a gente dá no corpo também vai ser fundamental para que haja essa circulação, mesmo que você esteja parado, mas se você deixa seus braços arredondados, né? Suas mãos arredondadas e a coluna ereta, né? E essa transmissão de energia vai ocorrer naturalmente, muito mais se você se movimenta, muito mais se você se movimenta com a sua respiração. Então, por um lado, e a respiração para o outro lado. A respiração para um lado você faz um movimento, a respiração pelo outro lado você volta esse movimento. E essa parte de cima vai estar toda apoiada. Vou ver se eu afasto aqui. Estou meio improvisado hoje, não sei um tripé, uma engenharia aqui que é um banco e uma. Eu queria falar rapidinho, improvisado, uma pessoa que já cumpriu sua missão e está aqui como voluntário para a gente, não tem nada de improvisado, está perfeito. É um pouco. Agora eu vou tentar abaixar mais essa cama para a gente ir para outra parte do corpo da gente, né? Que é a parte de baixo. E que vai dar a base para
tudo isso lá em cima da gente. É como a gente está sentado e numa relação que é muito parecida dessa do coração com as mãos, é a relação da bacia com os pés. Então a gente pode começar girando os tornozelos. Enquanto respira, você pode fazer, por exemplo, vai inspirando, rodando para um lado. Quando chegar que você vai expirar, você vai soltando para o outro lado. Tenta prolongar um pouco mais a expiração. Né? Uma certa quantidade que não precisa assim, nem a gente contar, mas a gente vai percebendo na hora, estamos respirando, estamos presentes, né? Qual é o tempo, né? Que me satisfaz para fazer essas rodadas. Então, podemos bater um pouquinho os pés no chão, isso ativa a circulação da batata das pernas, né, das panturrilhas, faz também a gente perceber melhor esse contato do pé com o chão, então a ponta do pé, o calcanhar, né, o ritmo, como você respira, embora esse ritmo seja mais apressado, né? E um pé e outro pé. E depois verificar, né? Educar a mente, o espírito para apreciar essa transformação no corpo. Né? Mais uma vez, você gira para um lado, gira para o outro. E do mesmo modo, né, que a gente conectou o coração com a palma da mão, né, e descobre que na palma da mão tem um coração, de cada palma, também existe essa mesma conexão da vitalidade, da bacia e dos rins, né, da energia pré-natal, da energia que já estava viva antes de você nascer, ela veio transmitida pela linha da vida, né, com os seus pés, especialmente com o pontinho que corresponde ao mesmo ponto da mão, que é aqui. Né? Se você fizer assim com a mão, é lá no fundo da sua mão. Se você fizer assim com o seu pé, é lá no fundo do seu pé, nessa parte anterior. Né? Então, esse ponto, ele faz a mesma conexão que a mão faz com o coração. O ponto do pé, chamado a fonte jorrante, faz conexão com um ponto que fica 4 dedos abaixo do seu umbigo e que é responsável pela vitalidade do seu corpo. E aí a gente pode tonificar essa vitalidade, dando uma batidinha, descendo a atenção da mente, do espírito lá para baixo, para provocar essa união da mente com o corpo. A última a gente dá um pouquinho mais. E sempre importante, pessoal, a gente sentir o efeito que isso tem no corpo da gente. E respirar sentindo esse efeito. E aí a gente veio na frente e aqui a gente tem um acesso, né? Do mesmo jeito que a gente veio na frente do tórax e pode voltar, centro do tórax, por baixo das clavículas, indo em direção ao ombro, de um lado, de outro lado, pegando no ombro, indo lá para trás, das omoplatas, e encontrando a coluna lá atrás, de um lado e do outro lado, você troca a mão, vai lá do outro lado, né?
Então, a mesma coisa acontece, isso aí se chama a cintura escapular, né? Aonde os membros são atachados ao tórax, a mesma coisa acontece aqui embaixo, aonde as pernas são atachadas, né? São cinturadas na bacia. E aí a gente pode fazer uma massagem assim embaixo do ventre, em quadris e lá atrás, na coluna, de cada lado da coluna, nas laterais do quadril, na frente do abdômen e também lá no osso sacro, com a ponta dos dois dedos, ou com essa parte do corpo também, essa parte da mão, a articulação do indicador com o metacarpo, né? Você faz uma massagem aí, sobe os rins e toca essa parte. Então, na bacia, né, existe esse tesouro, né, da vitalidade e que a gente precisa preservar ele através da massagem, através da descida do espírito para a união com o corpo e através dos trabalhos da perna, né? Então, lá no pé, você tem desenhado um rim. É o desenho do rim. E que está ligado aos seus rins aqui em cima. Do mesmo jeito que na mão você tem o coração ligado ao seu coração no centro ou dentro do seu tórax. Então, esses dois órgãos, os rins, né, e o coração, estabelecem uma ligação representada pela ligação da água com o fogo. O coração caminhando para as mãos e para a cabeça, tanto por essa via direta, quanto por essa via que passa lá nas mãos e vem para a cabeça. E os rins conectando com os seus pés através dos seus membros inferiores, de suas pernas, até o seu pé. Pelo lado de fora, como pelo lado de fora vai para a cabeça, pelo lado de fora vem para os rins, dos rins vai para a cabeça, mas também pelo lado de dentro, que vem direto também para o seu coração, ou para o seu tórax, de um lado e de outro, completando um circuito no seu corpo, né, que integra todas as coisas que são os canais da medicina chinesa, né? Então, tem dois canais que passam nas mãos, o canal do coração para a mão e da mão para a cabeça, e dois canais que passam nos pés, o canal do pé para o coração e do pé para a cabeça. E esse sistema todo é ativado quando a gente, principalmente, gira os punhos e os tornozelos. Mas que também precisa encontrar, ao longo do caminho, uma posição de fluxo que permita ele fluir, tanto do coração para a mão, quanto da mão para o coração, tanto dos rins para os pés, quanto dos pés para os rins, né? E então a gente tem também esses dois polos, né? O polo de cima, tórax, braço, pescoço, cabeça, e o polo de baixo. E aí, para o polo de baixo, a gente precisa incluir também a coluna lombar. Coluna lombar, pelvis,
quadris, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. E no pé, dividir calcanhar e ponta de pé. Calcanhar e ponta de pé. Como também pode ser dividido na mão, né? O calcanhar da mão e a ponta da mão. Lá. Então, coluna lombar com 2 rins de cada lado, pelvis, a parte da perna, e aí a gente pode sempre dar um toquezinho lá atrás, mudando, né? Vai mais para frente, vai mais para trás, mais para um lado, mais para o outro, respirando e vendo qual a medida certa, né, de você tocar nessa parte, pela transformação e pelo prazer que você vai sentindo quando faz essa massagem. E aí a gente pode depois, né, sentir, acomodar, realmente ter atenção e também nessa flexibilidade de coluna para um lado, para o outro, né, para frente, para trás, né, para o giro da coluna, para a torção da coluna, né? Como que a gente vai fazer transitar a energia nesse eixo central, cabeça, tórax, pelvis, rins, coração e espírito, né? Vitalidade, comando, governança e iluminação, e como desse eixo central isso vai dar uma volta nos seus membros superiores e uma volta nos seus membros inferiores. E aí a gente vai tomar uma posição que tenha acesso a todo o seu membro inferior, preparar as mãos, o coração amoroso, que faz a conexão do corpo inteiro, dizer, ou mentalizar, ou trazer a presença do é hoje e agora, né? E bater toda a sua perna, começando nos quadris. E essa é uma parte da sua perna, tanto quanto o ombro é uma parte do seu braço. E aí a coxa por baixo, pelos lados, por cima, no joelho, o joelho, né? Dentro, fora, mais do lado da perna, mais do lado da coxa, lá atrás, e a perna, a batata da perna, por dentro, por fora, pela frente, até chegar também lá nos pés. Então, você desce, volta. Você pode trazer o pé para cima, você pode se virar um pouco para baixo. Mas o importante é que você percorra todo o caminho, né? Respire, sorria, ilumine, né? E aí a gente pode ficar um pouquinho no joelho. Para dar a última batidinha, a gente... E aí, mais uma vez, percebe a diferença que a massagem faz no seu corpo. Respira. Educa a sua mente a sentir essa diferença. E até a provocar essa diferença, né? Presença da mente no corpo altera o corpo e acolhe a mente, né? O corpo altera a mente altera o corpo. Então tem o corpo e tem a mente e tem o caminho entre a mente e o corpo, que é de ida e volta, né? E a gente precisa enfatizar esse caminho. E esse caminho é o caminho do coração, né? É o caminho do amor, né? Aí a gente prepara a outra perna, vê como estão seus ombros, suas mãos. Se quiser, pode massagear um pouquinho as mãos, né, o centro. Respira e aí começa. Quadril, né? Lua o quadril na sua perna. Ela não começa na coxa, ela começa nos glúteos, né? E aí você passa para a coxa, na frente, atrás, embaixo, no meio, do lado, no joelho.
eu vou trazer para cima para poder mostrar aí que a câmera não vai, né, nos pés, em torno dos tornozelos, na sola dos pés. Veja como está a sua respiração, como está o seu coração, como está a sua atenção. Respira, caminha, integra desde lá do chão, lá dos pés, integra também as mãos, comunica a mão com a perna. Volta lá, e aí para a gente encerrar, fica um pouquinho no joelho. Combinando com a respiração, ele vai dar a última batidinha, né? Você inspira. A hora de soltar, por exemplo, você dá a última batida. E aí convém sempre você observar a transformação como uma educação mental para o corpo, né? Como que o corpo pode receber a sua mente aqui e tranquilizar ela? Como que a mente pode vitalizar o seu corpo? Isso é o caminho, né? A mente e o corpo. Tranquiliza, vitaliza, né? É o terceiro elemento, que é o elemento do coração, que é o elemento do amor. E aí você se coloca e estou vendo que já está próximo das 10, né, pessoal? Respira, tenta pousar a sua mente, o seu brilho, o seu sorriso em todo o seu corpo. 9h54, só para atualizar. Né? E aí, dessa unidade, né, não precisa de mais nada, né? Assim. Tenta vir com os sentimentos, né, de gratidão, de amorosidade. Tenta trazer da pelvis, né, a sua segurança e a sua harmonia com a energia primordial da natureza, né? E trazer da sua mente, da sua cabeça, né, a humildade diante dessa maravilha toda que é a vida no planeta Terra. E que esses instantes, né, possam permanecer como lembranças e como um acesso, né, a, a, de você a esse espaço, né, que a gente criou aqui agora, durante o dia, durante a vida, reproduzir isso outras horas também, né? Está sempre presente em você. Basta você convocar, né? Basta você se ligar aqui e não, né, e vir para a unidade, né, da mente, do corpo. Então tá, pessoal. Nesses minutos finais, né, se alguém quiser falar alguma coisa ou trazer alguma experiência. Vou liberar aqui o microfone. Só aproveitando para comunicar que hoje é dia do Cerrado, doutor Marcos. Opa, E aí dia até 11. pois é, tem uma música de Alceu Valença que é pequenininha, né? Que ela fala um pouco assim até da resiliência do Cerrado, né? Que é tão atacado e tá sempre bonito e tão importante para as nossas vidas. Tô Aham. liberando o microfone, quem quiser falar. Cerrado, o berço das nossas águas. Eliane, Mônica. Vai lá, Beatriz, pode ligar. Eu poderia falar, vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. lhe ouvindo, sim. Meu nome é Eda, eu sou aqui de Recife e eu estou muito feliz, né, por essa oportunidade que minha terapeuta floral me enviou esse link ontem. E eu estou muito feliz, mas de coração mesmo, eu estou muito grata porque a gente se sente melhor. Eu já medito, né? Então, assim, foi um complemento.
foi um presente, assim. Foi uma coisa muito boa e eu tenho que te agradecer, Marcos, por essa oportunidade, né? Que De a bom. gente se sentir melhor, da gente se conectar, é só gratidão mesmo. Eu estou me sentindo melhor agora. Legal, Eda. Eu acho que essa é a proposta. E aí, assim, para mim, durante muito tempo, eu ficava muito espantado com essa possibilidade de mudança, né? Mas, assim, eu busco muito também como a gente manter essa mudança no dia a dia da gente, né? Assim, como, né? Não é porque acabou aqui que vai voltar tudo a ser o que era antes de agonia e tal, mas como a gente acessar esse estado, né, de gratidão, de bem-estar a qualquer hora do dia da gente, né? E colocar na rotina, né? É, estar com isso, né, dentro da gente, convocar isso, né, chamar isso, Isso. promover esse bem-estar dentro da gente através do, né, pode ser uma porta de entrada do coração, né, e dessa unidade, né, da mente com o corpo, dessa conexão da mente com o corpo, aonde está o coração, né? Muito bom, muito bom. Gratidão. Legal. Que bom, Eda. Oi, doutor Vou Marcos. A agradecer Mônica aqui, ó. rapidinho. Ó, Ah, rapidinho. você Mônica, já falar. fala, Eu estou Mônica. aqui em São Paulo, né? Agradecidíssima. Depois que o senhor ensinou a fazer a rotação lá dos pés, nunca mais eu tive problema de falsear os pés de manhã. Eu já comentei isso, eu só estou reforçando. Ah, E que estou legal. muito feliz. Eu estou fazendo o curso da Maiara, lá pela internet, e eu vou Sim. participar da virada Zen aqui em São Paulo, e eu vou levar um pouco da autopercussão para essa virada, que eu trabalho com caminhadas integrativas e eu trabalho com a biologia e ecologia dos animais, das plantas do ecossistema, unindo com a nossa biologia, com os nossos sentimentos e também com as práticas integrativas e a autopercussão. Ah, E que vocês lindo. estão me ajudando muito, muito, é muito delicioso. Eu fico revendo os vídeos e estou terminando o curso da Maiara. Por favor, não para. É muito bom fazer isso de manhã. Eu perco 15 minutos todas as manhãs fazendo tapotagem, batendo nos olhos, sabe? Esses exercícios que vocês passam. É maravilhoso, mas é disciplina. Às vezes eu estou um pouco atrasada, eu vou nos essenciais, mas assim, obrigado, doutor Marcos. Cássia, muito obrigada. E viva Legal, o Mônica. Cerrado, né? Como bióloga, viva o Cerrado, né? Sim, e divulga aí o seu trabalho, essa caminhada aí que você vai fazer no grupo da gente. Tá, eu Oi, peço para Cássia. Tá bom. Tá bom, então. oi, posso falar? Estou Célia, Oi, aqui. Célia. É muita gente Oi, para falar, Cássia. Outro dia deixa eu eu falo. fechar aqui. Parabéns. Deixa eu fechar aqui. Eu quero dizer que estou muito feliz. Conheço o Marcos aqui de Recife há muitos e muitos anos. Eu vi resultados assim incríveis no Centro Guilherme Abad, onde ele fazia, onde ele trabalhava. E sempre que posso, estou acompanhando. Aí hoje eu não pude ficar em casa para fazer tranquilamente, mas assim, mesmo em trânsito, eu me beneficiei. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada essa iniciativa de Cássia, do SUS. E vamos para frente. Vou divulgar Vamos lá. e quero poder participar melhor, né? Obrigada. Legal, Célia. Que bom. Beatriz queria Então, falar, mas eu acho que ela saiu. Agradeço. Eu estou aqui já saindo do acupuntura, né? Fiz a automassagem. Agradeço imensamente ao Marcos Freire e saiba que está no meu coração. Eu amo fazer automassagem de manhã e à noite. E também compartilhar, viu, Cássia? Sou fã de compartilhar, estou ajudando muito ali na minha quadra. 104 e também no postinho da 905, que aí eu estou sendo colaboradora lá das práticas integrativas, que terapia legal, comunitária Beatriz. integrativa. É muito Sempre legal perto esse. de você, sou fã. Eu não sei fazer tai chi sem fazer automassagem. Eu fico É, assim, gente, vamos levar o tapetinho para fazer automassagem. Eu acostumei, Marcos. Não sei o que é. legal, que bom. Eu sou Que fã. bom. Eu É muito agradeço legal. muito, imensamente. Beijo.
Grande abraço, Beatriz. Um Igualmente. beijo. Igualmente. Posso falar? Oi, Eliane, Eliane. Oi, gente, olha, eu estou assim encantada. Não conhecia a massagem, essa automassagem. E assim, foi uma grande descoberta que estou em Brasília, aqui na 313 Sul, agradecer a Flávia, uma vizinha aqui, que foi quem postou no nosso grupo. E já entrei no grupo e tenho certeza que vou estar sempre. Foi uma grande descoberta. Gratidão e parabéns, Marcos. Ó, e parabéns para a Cássia Maria também, que está fazendo esse trabalho aí de apoio. Muito obrigada. Isso. Muito obrigado, Cássia. E Vitor também, que parece que gravou aí para gente. Com o certeza. Victor Depois ele gravou. Lembrem disponibiliza. de deixar, doutor Marcos, lembrando aqui a comunidade, né, os dados. Quem não quiser passar os dados por aqui, eu deixei meu zap, né? Porque essa coleta de dados estatísticos, isso fortalece a nossa plataforma, o nosso trabalho aqui, porque assim, nós gostaríamos de ter mais pessoas envolvidas, né, com a minha ausência, com a ausência do doutor Marcos, para que essas pessoas pudessem estar conduzindo esse trabalho, que não está sendo possível. Né? O que acontece? A gente retornou hoje, mas eu vou ter que me ausentar novamente, doutor Marcos. Então, a gente tem uma previsão de retornar só em outubro. Eu quero Uhum. comunicar à comunidade. Primeiro, que eu trabalho no CAPS, e o CAPS precisa de mim na quinta que vem. Aí já até informou e tudo. E, assim, com muito custo que eu estou aqui, doutor Marcos sabe disso. Existe também, né, a contribuição. Por exemplo, se a Beatriz quiser aplicar um dia, se alguém que já tem a prática quiser aplicar, entrar em contato, né? A Maiara tá, ela sempre que pode estar, mas ela não está tendo essa facilidade de estar na plataforma. O Magno, né, tem contribuído também, o Magno Bueno tem vindo, tem aplicado a prática. Então, a ideia é o seguinte: a nossa fonte de conexão, de contato para fortalecer são os grupos de Zap, né? Então, esses grupos que eu coloco aqui o link, mantenham aquele contato, que eles vão saber as datas que é para acontecer na quinta mesmo. Mas aí, por exemplo, já não vai acontecer na próxima quinta. E lá eu consigo colocar informações, quando eu estou afastada, quando eu volto, quando é o doutor Marcos, quando é. Entendeu? Então, assim, fiquem coligados, porque isso aí é uma fonte de informação rica que a gente construiu na pandemia e que é bom que permaneça. Tudo bem? É isso. Faz 5 anos, né, que estamos. Meu Deus. Obrigada, obrigada, viu, Tomás? Muito obrigada. Ele ontem aceitou de supetão. Ontem, praticamente à noite, está com vocês aqui, diante dos compromissos dele, né? Diante de toda a vida tranquila que ele está tendo agora, de um servidor aposentado, mas ativo, não tem nada de inativo. Eu nem gosto dessa palavra inativo, eu acho que ela é agressiva demais. Com Então, licença, Cássia. oi, Cássia, oi. é, eu também, em rápidas palavras, quero agradecer a você, Cássia Maria, doutor Marcos Freire, Legal, todos os Rosa. facilitadores, viu? O doutor Victor também, que ele sempre está fazendo essa divulgação, incentivando. Eu quero dizer que reforço também, porque eu faço tratamento na saúde mental. Então, a prática da automassagem, ela veio me beneficiando muito dentro do que eu passava. Então, por exemplo, quando eu começo a ter o sintoma, eu vinha o pânico, por exemplo, que eu tinha dentro de mercado, já deixei carrinho dentro de mercado por não conseguir fazer uma compra. Então, quando eu começo a vir aquele pânico, eu respiro, são segundos de respiração que eu retomo ali e consigo fazer, por exemplo, uma atividade algo como isso, que é da rotina da vida, né, da minha vida, e consigo fazer, desfrutar ali do ambiente, fazer, e foi com a automassagem, principalmente com a respiração. A respiração entrou na minha vida, porque ela já está na minha vida, mas eu não tinha essa orientação que a automassagem traz para mim, né? Trouxe para mim. Então, eu aplico ela na minha vida no dia a dia. Até quando eu estou muito nervosa, que estou prestes a falar muita besteira, fazer tanta besteira, aí eu dou uma respirada.
ajuda tanto, aí eu já mudo, que transformo aquilo de uma forma melhor, conduzo melhor, e fica melhor a vida também. Então, quero agradecer muito, porque vocês, eu acompanho, eu sou quase uma paparazzo da Cássia, mais doutor Marcos, mais senhor Vitor. Eu vou no Serpir Sul, eu vou no Serpir Norte, eu vou atrás, eu vou na Praça da Harmonia, e eu conheci muitas pessoas maravilhosas através da automassagem, porque eu conheci a dança circular,